Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para nós do Carisma Lumen, um dos pontos fundamentais da nossa vida de espiritualidade é a espiritualidade do encontro. Mais precisamente, o encontro com Jesus abandonado, crucificado na pessoa do pobre. Nunca é demais a gente repetir isso, que esse encontro com Jesus na pessoa dos pobres, e quanto mais pobre, mais Jesus está presente ali, porque conforme ele mesmo prometeu em Mateus 25, nos versículos finaizinhos do capítulo 25, ele fala: foi a mim que o fizeste. Né? Então existe uma presença passiva de Jesus. Passiva não tanto porque Jesus esteja passivo ali, mas é porque essa palavra passiva significa tudo aquilo que nós fazemos a Jesus. Eventualmente, nem tudo aquilo que o pobre faz é Jesus fazendo, por isso que não é uma presença ativa. Mas a partir do momento em que nós fazemos algo a Jesus abandonado, ele realiza algo em nós. Nesse sentido também é ativo, entende? Nós gostamos sempre de insistir que esse encontro não é somente uma ação social para a mudança de uma circunstância, de uma situação daquela pessoa que vive. Não é meramente uma assistência social, não é um assistencialismo, digamos. Mas ele está na ordem da espiritualidade. O desejo de me encontrar com Jesus abandonado. O desejo de tocar suas chagas sofredoras, esquecidas ali naquela pessoa mais pobre, mais triste, mais abandonada. Veja, é tão importante isso, porque exige de nós um esforço muito ativo para querermos nos encontrar com Jesus abandonado. A nossa humanidade, a nossa carne, na verdade, muitas vezes rejeita isso, porque exige de nós tempo, exige de nós esforço. O que eu irei falar com Jesus? Vocês entendem? O que eu vou ali fazer? A preocupação principal das pessoas é o que eu vou fazer, né? Ali não é na ordem do fazer, é simplesmente se encontrar, é simplesmente tocar as suas chagas, é simplesmente se encontrar com um amigo escondido ali, Jesus abandonado. Muitas vezes a nossa intuição não vem esse primeiro desejo de imediato. Entre aspas, nós não vemos Jesus abandonado de imediato. Preciso encontrar muitas vezes com ele, com os pobres, para poder ter aquela intuição interior. É Jesus. É Jesus. O abandonado, como a gente diz, tem sede do ressuscitado. E quanto mais ressuscitada a minha alma, quanto mais em estado de graça, mais forte eu vou sentir a presença do abandonado. Porém, isso não pode ser uma desculpa também para nós não o visitarmos. Ah não, eu estou em pecado. Ah não, eu não estou bem. Ah não, eu não estou com paciência e portanto não vou ali encontrar Jesus abandonado. Não. Também o encontro com o abandonado, ele muda o nosso coração. Digamos, ele ressuscita o nosso coração. E precisamente por quê, meus irmãos? Porque nós nos encontramos livres. Nos encontramos longe daquela relação utilitarista que circunda os nossos dias. O desejo por conquistar posições sociais, a luta diária que se tem pelo salário, pelo ordenado. O encontro com Jesus abandonado foge dessa lógica mundana e, portanto, coloca o nosso coração numa outra ordem, numa ordem de serviço, numa ordem de amor, numa ordem de gratuidade. E esse encontro por si mesmo, precisamente porque não existe nada em troca, converte os nossos corações e muda o nosso jeito de ver e de agir no mundo. É por isso que nós falamos que é uma espiritualidade e não um mero assistencialismo. Porque o assistencialismo eu dou minhas coisas e, portanto, me sinto até com o ego massageado, porque fiz algo de bom e perante mim mesmo, ou perante os outros, talvez, eu saia dali engrandecido. Esse não é o objetivo. O objetivo é aumentar a sede que eu tenho pelo encontro com o abandonado. É por isso que é espiritualidade. Quanto mais se reza, mais desejo se tem de rezar. Quanto mais se encontra com o abandonado, tanto mais se tem o desejo de encontrar com ele. Você não sai dali com o coração massageado, mas você sai com a santa inquietação. Poderia ter feito mais, poderia ter salvo mais, né? Como Schindler, que depois de salvar um grande número de judeus, sai com aquela inquietação. Poderia ter feito mais, eu poderia ter armado mais. Esse também é o desejo vocacional de cada um de nós, nos encontrar ainda mais, não ter o nosso ego massageado. Quanto muda um coração de uma pessoa que se deixa encontrar diariamente pelo abandonado. Até mesmo nas suas relações familiares, nas suas relações de trabalho. É o que nós dizemos que são os frutos
do encontro na nossa família, no nosso trabalho. Vejamos que a gente nunca pode reduzir o encontro com o abandonado à honestidade no trabalho, ao amor da vida familiar. A gente nunca pode reduzir a isso, pelo contrário. A gente tem que sempre encontrar Jesus nos mais pobres. E quando falamos do mais pobre, não é uma linguagem simbólica, metafórica. É uma linguagem muito concreta. Os mais dignos, os mais abandonados, os mais tristes, os mais sofredores. E aí esse encontro gera frutos na minha família. Porque quando eu começo a amar a Jesus abandonado, eu não tenho medo de tocar as chagas de Cristo e, logicamente, as chagas dos outros. Então eu vejo aquele sofrimento dos meus pais, por exemplo, e não tenho mais medo dele. Vejo que posso ser consolo e amor para ele, sem esperar nada em troca. Saio daquela lógica de que eu não sou amado, eu não sou querido, para a lógica de que eu posso amar e eu posso desejar o bem. Eu posso fazer algo de diferente nesse mundo. Imagina se isso se torna o nosso padrão de amor na sociedade, nas relações de trabalho, nas relações de amizade, nas relações afetivas, de namoro, de casamento. Quanta coisa mudaria. Porque, de fato, o abandonado começaria a reinar em nosso mundo. E nós, portanto, teríamos concluído aquela missão para o qual Deus nos chamou. Espalhar o amor de Jesus abandonado, encarnado no mais pobres no mundo todo. Pode parecer um sonho, mas é precisamente para isso que Deus nos chama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.